como que faz para você ter uma vida mais plena? Deixar de ser o sexta-feira, aquela pessoa que tá sempre esperando a sexta-feira chegar, que volta a ser feliz no final de semana e ainda assim parece que o final de semana voa e você não fez nada diferente, nada de melhor para você. Meu nome é Gabriele, eu sou neurocomunicadora e terapeuta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fala Ciente. Esse canal foi feito para você. Você se sente sobrecarregado, cansado, sem propósito, se você sente que as pessoas não te entendem direito, que você não consegue atingir os objetivos, os seus sonhos, esse canal foi feito especialmente para você. E o vídeo de hoje é muito especial porque foi dessa dor, que eu chamo de espelho injusto, que nasceu o Instituto. E é muito curioso isso, porque é uma pequena atitude que a gente tem todos os dias, com várias pessoas em várias situações, e que parece até boba, mas na verdade é um comportamento extremamente autodestrutivo. E quando eu entendi isso, eu também entendi que a consequência era sempre a mesma. Eu passava uma imagem de insegurança, de desorganização, de talvez não me conhecer, ou talvez não ter autoridade no assunto que eu estava falando, sem necessidade nenhuma. E eu vou contar para vocês o que o espelho injusto faz com a gente. Tudo começa de uma explicação que a gente acha que faz sentido, que é um ponto extra, que é algo que acrescenta na informação, mas na verdade isso cria um ruído de comunicação e enfraquece a sua mensagem central. Antes da gente mergulhar nesse conteúdo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que também está se sentindo assim como você e precisa ouvir isso. E além disso, se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum conteúdo e ajuda essa mensagem a ser entregue a mais pessoas. Eu passei muitos anos me sentindo extremamente sobrecarregada. E aí chegou numa fase, para mim, que foi o ponto alto. Foi quando eu me tornei mãe. Isso tem 9 meses. Meu bebê ainda é pequeno. Então, coisas simples como fazer a unha, por exemplo, é algo que acaba ficando de lado. E aí, ao longo da minha vida, eu percebi que muitas vezes ninguém falava nada, ninguém questionava por que eu não tinha feito unha e tudo mais. E unha, só pra vocês terem uma ideia, vocês viram tanto que eu gesticulo? E é assim no dia a dia. Eu converso muito com as mãos também. Então, mostrar as mãos, expor minhas mãos, pra mim é algo que fica o tempo inteiro em evidência. E eu me incomodava muito quando eu não tava com as unhas feitas. Então, tinha uma necessidade que era minha e quase que automática de falar: ah, eu não fiz as unhas porque eu tô cansada, porque não deu tempo. Se fosse no cenário atual, eu ia falar que eu tô com um bebê pequeno, porque não dá tempo de fazer, etc, etc. E a verdade é que o desconforto, ele era só meu. O medo de ser julgada como desleixada, de parecer que eu não me cuidava. Já nessa fase da vida, eu não dou tantas explicações mais, principalmente porque eu já entendi essa questão. Mas foi nesse momento de maternidade que eu entendi que eu estava realmente focada nos resultados, nos objetivos. Que até então eu ficava me explicando demais para as pessoas, eu ficava dando rodeios demais nas conversas. E por incrível que pareça, não é uma simples conversa sem rumo. A gente faz isso com a nossa vida. A forma como a gente se comunica tem tudo a ver com a maneira como a gente age e como a gente interage. Não só com os outros, mas com a gente mesmo. E aí eu comecei a tomar consciência sobre essa mudança de comportamento minha. Que quando eu dava explicações que ninguém pedia, isso fazia eu parecer menos segura, menos organizada, quando na verdade o único fato era minhas unhas estavam por fazer. Explicar isso não mudava nada para a pessoa, só deixava minha imagem ainda mais fragilizada, porque o que talvez era só um detalhe na sua imagem começa a se tornar o centro, né? A sua falta de tempo, talvez sua questão emocional, talvez seu momento de vida abalado ou conturbado. Quantas vezes você também já se pegou fazendo isso? Tentando justificar uma coisa muito pequena, que talvez não tenha relevância nenhuma ou pouquíssima relevância, mas que a partir do momento que você abre a boca para trazer isso à tona, isso torna uma fragilidade ainda maior do que realmente era. Isso começa a ser um problema colocado em questão que ainda nem existia. E é isso que eu chamo de síndrome do espelho injusto. Porque é como você se visse em um espelho cheio de falhas, que às vezes ninguém nem tinha reparado. Você mesmo aumenta a situação, se cobra, acaba passando uma imagem mais frágil do que realmente é. E o pior é que esse espelho,
ele distorce tanta imagem e faz você voltar-se sempre para aprovação externa e tão pouco para resultados, tão pouco alinhado, tão pouco focado em resultados, muito mais visando as reações externas, o que as pessoas pensam, sentem, acham sobre você, do que a respeito do que realmente você é. Eu, nesse momento de maternidade, prefiro deixar de fazer minhas unhas do que deixar de dormir. Os momentos de sono são muito escassos. Mas eu tenho que saber disso, eu tenho que ter consciência disso e me perdoar por isso. Se por acaso eu perceber que alguém tá olhando muito minhas unhas, reparando ou fazendo comentários, eu tenho que entender que o resultado pode não ser satisfatório e parecer falta de autocuidado, mas é só uma unha sem fazer e eu sei os motivos disso. Isso tem que me bastar. Se você também já viveu isso ou ainda tá vivendo, comenta aqui. Eu também caí no espelho injusto. E se você quiser compartilhar também o que mais você andou dando explicações sobre você mesmo, compartilhe aqui, porque isso vai fortalecer uns aos outros. A gente tem sempre que lembrar de buscar grupos que estão na mesma energia que a gente. Se você tá aqui, eu tenho certeza que você tá buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento. E você, através desses comentários, vai também se conectar com pessoas que estão nessa mesma energia. E assim a gente vai criar uma egrégora de transformação. Nem tudo precisa ser explicado. Existe uma diferença e é uma linha tênue entre a clareza e o excesso de justificativa. É claro que em alguns lugares você vai ter que dar explicações pelo seu atraso, pela sua aparência, enfim. Mas nem sempre isso é necessário, entende? Então, vou te dar 4 passos super práticos para você começar a aplicar essa mudança e focar no que realmente importa. Primeiramente, nem tudo precisa ser explicado a todo mundo. Existe uma diferença entre clareza e excesso de justificativa. O que a gente precisa é aprender a distinguir o que realmente agrega valor à conversa e o que só gera um ruído a mais. Segunda coisa, foque no que você pode controlar. Você não pode controlar o olhar de julgamento das outras pessoas, mas você pode controlar o que você entrega, o que você constrói e a forma como você se posiciona. Terceiro, comunique-se com clareza. E a clareza dá força na sua narrativa. Em vez de você ficar se justificando demais, vai direto ao ponto. Diga o que você precisa dizer, mostre o seu valor com atitudes e palavras bem direcionadas. E por último, saia do espelho injusto. Não se meça por elogios, por críticas. Comece a se perguntar quais são os resultados concretos que eu entreguei. Essa é a régua justa para você. O resultado fala mais alto que qualquer julgamento imaginado. Ou que você receba. Sabe por quê? Porque no final do dia, a única coisa que você precisa saber sobre você mesmo é se você ainda se admira ou não. Se você gosta do que você vê no espelho. Então, se você não está feliz com os resultados, mude as suas posturas. Mas não utilize como termômetro o julgamento externo ou o que você imagina que é um julgamento. Escreve nos comentários qual desses 4 passos mais fez sentido para a sua jornada de transformação. Como eu falei no início do vídeo, foi essa dor que me fez criar esse instituto. Porque eu percebi que não era só sobre mim, era sobre milhares de pessoas que vivem exaustas, ansiosas, com medo constante de julgamento. Tudo isso porque fica se explicando demais, porque fica preocupado com o julgamento, preocupado com o que os outros vão achar. Só que isso tudo tem um detalhe muito grande em comum. Começa dentro da gente. E se você quer se libertar dessa síndrome do espelho injusto e aprender a se reconectar com o seu propósito, com os seus resultados, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso, porque esse é só o começo da nossa jornada. A gente vai ter sempre vídeo todas as terças, quintas e sábado, 8 horas da noite. E não se esqueça, esse é só o começo da nossa jornada. Até o próximo vídeo.